Vamos abrir as nossas Bíblias. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Eu vou ler aqui o versículo 17. Estou lendo aqui na versão NVI. Versículo 17. Diz assim: Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Senhor, meu Deus e meu Pai, me encontro aqui, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, para falar do Teu amor, para falar aquilo que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor cresça, que eu diminua em nome de Jesus. Que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos e que o Senhor venha usar da forma que quiser, meu Pai. Que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam, ó Deus, as Tuas. E que nesta noite o Senhor fale à Tua igreja e fale comigo, Pai. Em nome de Jesus, através da Tua palavra, Pai. E que todo mal, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, que não Te agrada, venha cair por terra agora. Em nome de Jesus, ó Deus. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eu estava sem muita ideia do que pregar, sem muita ideia daquilo que Deus queria falar, nesta noite. Eu queria passar o bastão, mas a pessoa que eu queria passar o bastão não aceitou. E aí falei, tá bom então vai continuar comigo mesmo. Vou ter que continuar essa maratona aí sozinho, né? E aí, nos últimos momentos ali, Deus me deu uma palavra. Peço até perdão porque está sendo um pouco corrido às quartas-feiras, porque eu saio do trabalho e aí eu pego a Daniela, depois tenho que pegar o Elias e aí volto para casa. E aí eu vou tomar banho e preparar a palavra ali rapidamente. Porque antes eu tinha um pouco mais de tempo, mas agora o tempo está curtinho. Aí você me pergunta, por que você não prepara antes, né? Porque às vezes Deus não falou antes comigo, né? Se às vezes eu recebo assim algo de Deus, aí eu fico com aquilo, já na minha mente, Deus vai me dando a palavra e ali eu vou, já elaborando o que eu tenho que falar, né? Mas geralmente é sempre assim, é sempre no último momento, né? E às vezes eu estou chegando aqui um pouquinho atrasado, correndo, porque eu fico ali até o último minuto, extraindo o máximo da palavra do Senhor, para poder pregar aqui para a igreja, E Deus me deu esta palavra esta noite, sobre a fé, E ali eu no banho, Deus me dava aquela palavra e eu falei, o que eu vou falar, a respeito da fé? A gente sabe que ela, sem as obras, a palavra já diz que ela é morta. Então não adianta nada eu somente acreditar, crer, ter fé, mas se eu não demonstrar, não somente demonstrar, mas agir mesmo,
confiando em Deus, só falar que eu tenho fé, só me expressar que eu tenho fé não vai adiantar, né? Então, nós precisamos, além de nos expressar, de falar, né? Eu tenho fé, eu acredito em Deus. Nós temos que mostrar para Deus que nós acreditamos nele, que nós temos fé nele, né? E aí eu fiquei pensando, né? Hoje em dia, né? O que mais está tendo hoje em dia em pregações, mesmo em palestras, né? Aquela velha frase, né? Você acredita em si mesmo, né? Você acredita em si mesmo? E aí a pessoa começa a elaborar, né? Uma palestra, uma pregação sobre isso. Vamos dizer que não seja uma pregação, né? Porque pregação é da palavra de Deus, não é. A pregação ela vem para nos confrontar, né? A palavra vem para nos confrontar. E quando você é motivado, a palavra de Deus também nos motiva, mas quando é só isso, só motivação, então não é da palavra de Deus. Ali é uma palestra que vai te motivar, vai te falar, né, para você tomar atitudes que vai te beneficiar, né, profissionalmente, na sua vida amorosa, né, em outras áreas da sua vida, né? Os irmãos me perdoem porque eu estou resfriado também, estou fungando aqui, né? Estou um pouquinho resfriado, esqueci até de pegar a máscara, mas os irmãos me perdoem. E aí veio na minha mente: você acredita em si mesmo? Né? Então parece palestra de coaching, né? Hoje em dia, né? Mas se a sua resposta for sim, aí você está errado. Nós não temos que acreditar em nós mesmos, né? Porque a partir do momento que nós cremos em nós mesmos, nós deixamos Deus de lado. Nós temos que confiar plenamente e totalmente em Deus, né? Temos que confiar no nosso Deus. Às vezes nós estamos passando alguma situação, ou às vezes nós queremos chegar em algum lugar, e aí tem pessoas que chegam para você e vai falar: não, acredita em você mesmo que você vai conseguir. Mas não, o cristão ele não é desta forma. O cristão ele tem que acreditar primeiramente em Deus. Porque se ele não acreditar primeiramente em Deus, não tem como ele conseguir nada. Ele não tem como chegar a lugar nenhum, né? O crente ele tem que confiar em Deus, somente em Deus. Esse negócio de confiar em si mesmo é coisa de coaching, é palestra de coaching para te motivar. O cristão verdadeiro ele não confia em si próprio, ele confia em Deus, né? Aí você me pergunta: o que tem a ver isso com a palavra, com a fé, né? O que tem a ver, né? E aí eu fui me aprofundando ali na palavra, né, sobre a fé, sobre acreditar, sobre crer em Deus, né? E em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se nós, a partir do momento que nós começamos a confiar somente em nós mesmos, achando que nós que vamos conquistar, sem Deus, a gente passa a confiar, né? A gente passa a deixar Deus de lado e crer que quem vai fazer somos nós, e não Deus que vai fazer por nós.
E a palavra dele diz que é impossível agradar a Deus sem fé, né? É impossível agradar ao nosso Senhor sem ter fé. Acreditar, né? Crer em Deus, confiar totalmente no Senhor. A palavra dele diz que é impossível. Como que podemos agradar a Deus? É confiando no Senhor, é tendo fé nele, é tendo fé que quem vai abrir as portas é Deus, não somos nós. Quem vai nos ajudar a chegar no lugar que nós queremos chegar é Deus e não nós. Né? Quem vai abrir a melhor porta de emprego não somos nós, com o estudo que nós temos, com a capacitação que nós temos, com a experiência que nós temos, mas Deus que vai abrir esta porta para nós. Porque às vezes nós achamos que essas coisas que fazem com que as portas se abram, né? E não é isso. Não é isso, não é a nossa experiência. Não é a nossa capacitação, não é o estudo que nós tivemos. Hoje em dia o mercado de trabalho vai falar, não, você precisa ter a faculdade e tal, você precisa ter tantos anos de experiência, você precisa disso e daquilo. Mas se Deus, Ele quiser te colocar num lugar mais alto, Ele vai te colocar, Ele não vai te exigir de nada disso. Porque Deus, Ele é Deus. José, ele era meramente um pastor ali de ovelha para o seu pai. E ele passa de pastor ali de ovelhas do seu pai, ele ali ajudava os seus irmãos a pastorear aquelas ovelhas. Ele passa disso para governador do Egito. E aí você me pergunta, José cursou a melhor faculdade? Né? Ele tinha tantos anos de experiência em alguma coisa? Deus capacitava a vida de José, assim como Ele capacita a nossa. Ele capacitava a vida de José, dava sabedoria para José, e José ia avançando. Ele ia saindo de um lugar para outro, ele ia avançando. E às vezes a gente olha para a história de José, nós vemos que José ele foi vendido como escravo, os seus irmãos o perseguiam, né? E ali tinha planos de matá-lo, mas Deus não deixa que isso aconteça. Aí ele é vendido como escravo, ele chega no Egito, e ali ele vai para a casa, né, de Potifar, e ele vai trabalhar para esse homem. E ali ele começa a fazer um trabalho tão bom na casa desse homem que ele começa a cuidar de tudo na casa desse homem. Aquele homem vê que ele era uma pessoa diferente, que ele era muito assim diferente das pessoas que trabalhavam para ele, né? E José, você vê que ele já avança ali, ele sai ali daquela situação em que ele se encontrava ali, ele continua sendo escravo, mas ele vai para a casa daquele homem e ali ele começa a avançar, ele não retrocede, ele vai para frente, né? E ali o inimigo vai armando cilada para José. O inimigo se levanta contra a vida de José para poder fazer ele retroceder, mas José não retrocede. Ele confia, ele continua crendo em Deus e confiando em Deus. E por causa disso, ele é preso. Mas a gente acha que José sendo preso foi quem sabe até uma derrota. Às vezes nós olhamos e achamos, nossa, é uma derrota para José. Mas não é uma derrota, é uma vitória para José. Porque se ele continuasse ali na casa de Potifar, o que será que teria acontecido com José? Deus já tinha um plano para a vida dele, já tinha um propósito para a vida dele, e ele vai avançando.
Ele ser preso fez parte desse caminho. E às vezes nós achamos que estamos indo por um caminho difícil e que não vai dar certo. Às vezes na nossa caminhada parece que as coisas não vai dar certo. Parece que as coisas vão piorar. Parece que as coisas não... Nossa, eu estava indo tão bem, agora está indo de mal a pior. Mas a gente não sabe os planos que Deus tem para a nossa vida. Assim como José saiu daquela prisão, a palavra de Deus diz que ele vai, interpretar ali o sonho daquele rei. E a partir daquele momento, Deus exalta José. E Deus coloca ele ali. Primeiramente foi Deus que colocou ele num cargo de confiança, depois o rei. Então nós vemos que todo esse caminhar que José teve é um processo. Ele teve altos, teve baixos, mas tudo faz parte do avançar de José. E assim também é na nossa vida. Em momento nenhum José parou de crer no Senhor. Em momento nenhum José confiou em si mesmo. E é por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a mesma palavra que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, diz também que a fé sem obras é morta. Né? Ela diz que a fé sem as obras, ela é morta. Em Tiago 2,19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, se nós só cremos, não é nada demais. Porque a palavra de Deus é que até os demônios creem. Até os demônios creem em Deus. Creem que Ele existe. Isso não quer dizer nada. Não adianta, Não vai adiantar nada só falar, só se expressar. Eu confio em Deus, Deus vai fazer, Deus vai... Mas se a gente não age com a fé, não vale de nada. Em Tiago, continuando, no versículo 21, a partir do 21, diz assim, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. O que quer dizer, O que quer dizer esta passagem? Quer dizer, vamos trazer para os dias de hoje. Se Deus, Ele fala para você, você larga esse emprego. Larga esse emprego. Aí você fala, não, eu não posso largar, esse emprego me paga muito bem. Esse emprego me paga, tenho muitos benefícios, eu tenho muita coisa nesse emprego. Mas Deus está falando, larga, você às vezes não está confiando em Deus.
Porque Deus sabe, Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele ali com Abraão, né? Deus testou ali Abraão, a sua fé. Ele pediu Isaac para Abraão. Abraão, ele mostrou a sua fé através da atitude de entregar o seu filho. É isso que mostra o que é agir com a fé. Isso que mostra o que é agir com a fé. Porque você tem que agir confiando que Deus vai prover tudo, que Ele vai suprir tudo. E se Deus está falando, eu quero isso de você, e você está falando não, então você não está confiando em Deus plenamente, totalmente. Deus fala, Deus Ele quer ver a nossa atitude, Ele quer que nós confiemos nele, mostrando que nós confiamos nele também. Não é somente com palavras ou com boca, mas a gente tem que mostrar que nós confiamos. Nós temos que agir. Nós temos que agir, né? A partir do momento que nós agimos confiando em Deus, mostra que nós temos fé. E aí mostra que nós nos enquadramos nesta palavra. Que a fé, ela é complementada pelas obras. E Deus vai suprir tudo na nossa vida. Da mesma forma, aqui, a partir do versículo 25, né, fala de Raabe. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Raabe creu primeiramente, depois ela agiu. Só que ela agiu confiando em Deus, ela agiu confiando que Deus, de alguma forma, salvaria a sua vida e os seus familiares. Por isso que ela deu esse passo de fé. Né? Imagina você estar dentro de um lugar, igual Raabe, estava dentro de uma cidade que era cercada por muros, em que todos ali estão contra, e ela vai contra tudo que esta cidade acredita, que essa cidade, né, quer fazer. É uma situação bastante difícil. A gente só de falar, a gente não sabe o que é. A gente teríamos que estar ali para vivenciar, ou estar no lugar dela para poder sentir o que é isso. Olha, toda uma cidade é inimiga do povo de Deus, mas ela foi na direção contrária. Ela decidiu crer em Deus. Ela ouviu as histórias. Olha, eu ouvi as histórias de como Deus livrou, de como Deus abençoou este povo. E eu não quero ficar contra esse Deus. Eu quero que este Deus seja o meu Deus também. Eu quero que esse Deus salve a minha vida e salve a minha família. E o que nós aprendemos, né, com esta palavra, né, de hoje? Não basta ter somente fé, né? Pois até os demônios creem também, né? A palavra de Deus diz. Eles creem e tremem diante de Deus, né? Porque eles já sabem que são derrotados e que não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas eles
eles estão fazendo o que veio fazer, né? Que é matar, roubar e destruir. Mas nós que estamos nos caminhos do Senhor só temos que continuar firmes, né? Só temos que continuar neste caminho. Porque Ele vai tentar, né, nos derrubar, Ele vai tentar fazer o máximo para desanimar as nossas vidas, né? Mas a palavra de Deus diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Crer somente em Deus, né? Não confiar em si próprio. É isso que nós aprendemos, né? Porque nada vem de nós mesmos. Nós não somos nós que conseguimos as coisas, não somos nós que conquistamos as coisas. Deus que dá tudo para nós. A porta o trabalho que nós temos foi Deus que abriu esta porta. As roupas que nós vestimos é Ele que nos dá. O pão de cada dia é Ele quem nos dá. O ar que nós respiramos é Ele quem nos dá. A saúde que nós temos é Ele quem nos dá. Tudo vem de Deus. A palavra que diz, né, em Tiago 1,17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, a nossa confiança tem que estar em Deus. E terceiro, façamos a obra do Senhor. Façamos aquilo que Deus quer. Façamos o que Deus quer. Mas façamos com fé, acreditando em Deus, né? Tudo aquilo que nós formos fazer, tanto na área espiritual como na nossa vida, do nosso dia a dia, é tudo confiando em Deus. Até um passo que nós vamos dar, nós temos que crer em Deus. Porque para Deus, né, se Ele é um Deus todo-poderoso, e se Ele quiser, só com a palavra dEle, Ele pode desfazer tudo aquilo que Ele fez. Porque Ele é poderoso para isso. Se Ele quiser, amanhã não acorda ninguém. Olha como que é. Se a gente for pensar em todo o poder que Deus tem, né, a gente não, sei lá, a nossa mente vai bugar. Porque o Deus que nós servimos é isso, Ele é poder. Ele é o poder. A gente não consegue, né, imaginar tudo que Deus faz. Aquilo que nós sabemos, né, ele limitou, né, o que nós sabemos, que está na palavra dele. É só isso, o que nós aprendemos de Deus. Mas Deus, Ele é muito mais, né? Ele é muito mais do que a própria palavra. Ele é muito mais que isso, porque Ele é tudo. Ele é todo poderoso, né? Esse Deus que nós servimos, Ele é o Criador de tudo e Ele cria e Ele também pode desfazer tudo que Ele criou, porque Ele é poderoso. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, que esta palavra tenha falado, espero que ela tenha falado com cada um, assim como falou comigo nesta noite, como falou ao meu coração, né? Que Deus abençoe.